Quando acabou o ano de 2024, não no calendário em si, mas, né, até porque isso ainda faltam 20 e poucos dias, mas quando acabou o ano de 2024 na sua essência, né, futebolisticamente falando, a pergunta que mais se fazia era: o Mano Menezes vai ficar? E logo depois dessa era: o Mano Menezes deveria ficar? Bem, vamos falar um pouquinho, mexer um pouquinho nesse vespeiro. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista tricolor. Vou embora nessa segunda-feira aqui de São Paulo. Chega, vai. Vou nem ter que pagar bagagem no avião, não. Chego, vou mais leve, né? Sem carregar esses 6 meses de desespero de futebol. Mas vamos falar um pouquinho aqui sobre tabela, sobre Mano Menezes. Já que a gente não faz mais aquele cálculo da rodada, vamos só falar um pouquinho sobre esse cenário. Vamos lá, cara, a gente abre aqui falando uma coisa que eu acho que ela é crítica, mas ela precisa ser falada, que é: o Mano Menezes conseguiu um objetivo que ninguém esperava que ele conseguisse. Olha como é que estava a tabela quando o Mano Menezes assumiu. Me mandaram esse print. Aí, cadê? Aqui, ó. Esse print aqui que me mandaram de quando o Mano Menezes assumiu o campeonato brasileiro, o Fluminense. O Fluminense tinha 6 pontos em 13 rodadas. O Atlético Paranaense era quinto com 22 pontos em 13 rodadas, né? Só para ter uma noção. Criciúma estava fora do Z4, Cuiabá estava fora do Z4 e o Atlético Goianiense estava na beirolinha do Z4. O Z4, inclusive, tinha Grêmio, Corinthians e o Vasco ali também na beirola, né? Essa era a tabela quando o Mano Menezes assumiu. E a gente não dá para ignorar que quando a gente faz a soma da tabela final, o Fluminense foi o 7º time que mais pontuou. O Fluminense fez 40 pontos com o Mano Menezes em 2/3 do campeonato. Em 1/3 do campeonato com o Diniz e Marcão fez 6. O Fluminense teve a segunda melhor defesa no período do Mano Menezes. O Botafogo tomou 16 gols, o Fluminense tomou 18. E ninguém tomou menos do que esses dois times. O Fluminense venceu 11 jogos e empatou 7. O Fluminense só perdeu 7 vezes no período do Mano Menezes. São números muito bons. A verdade é essa. Dava pra ser melhor? Claro que dava, pô. Claro que dava. Um pouquinho, inclusive, eu vou botar um trecho aqui de uma coletiva do Mano Menezes, da coletiva, muito boa a coletiva dele, por sinal, nesse final de semana. E aí você vai ver ele mesmo falando que dava pra poder ter sido ainda melhor. Dava, por exemplo, ele não cita, mas eu posso citar aqui. Se não tivesse meia dúzia de falha individual, o Fluminense não tinha perdido alguns desses jogos. Então, falando de número, não tem como questionar que o Mano Menezes deve ser mantido para 2024. Calma, tô falando de números, tá? Eu queria muito entender qual é o padrão tático que o Fluminense está buscando agora. Porque me esforçando para poder entender a lógica, o Fluminense em 2020 traz o Odair Hellmann porque ele era um cara de consistência. E em 2021 aposta no Roger, também para ser esse cara de consistência, acaba não rendendo tanto, tem que recorrer ao Marcão. Em 2022, o Fluminense aposta num treinador ofensivo. Qual que é o problema? Vai buscar o Abel Braga. O Abel Braga tem vídeo aqui no canal na época, uma apuração minha, falando: olha, o Abel Braga vem para jogar ofensivo, tá? Tá lá com o Ricardo Cobalcini, um cara que foi com ele pra Suíça, e vem pra jogar ofensivo. E não deu outra. Os primeiros jogos do Abel Braga são completamente ofensivos no Carioca. Não dá certo, ele vem pro modo Abel de jogar, ganha o Carioca, mas começa a farrapar no Brasileirão e na Sula. E aí, entendimento não, precisamos contratar agora um outro treinador, né, de ofensividade. Vem o Diniz, passa 2 anos com o Diniz. Quando o Diniz é demitido, vem o Mano Menezes. Algum pensamento relacionado à filosofia de futebol? Não. Ali foi pura e simplesmente vestiário. O Fluminense tinha cobras que, tal qual o Cruzeiro 2019, todos que tentavam chegar para podar a asinha eram podados. Então o Diniz tentou na base do amor, não estava conseguindo. Quem era merdeiro continuava fazendo merda, quem era corpo mole continuava fazendo corpo mole. O Mano Menezes chegou e teve carta branca para poder resolver as situações. E
mexeu na carne, tá? Tirar Douglas Costa, tirar Gabriel Pires, né, afastar, tirar Felipe Alves, não renovar com Marlon. Essas foram as partes mais tranquilas, cara. Eram jogadores que a torcida já não gostava, eram jogadores que não necessariamente estavam muito tempo no grupo, ou que precisaria de uma renovação de contrato, como era o caso do Marlon. Isso ele fez rápido. Os outros processos ele foi demorando um pouco mais, né? E eu não tenho como tirar isso da conta também para poder gostar do Mano Menezes para 2024, mas ver isso como problema para o Mano Menezes 2025. E explico por quê. Futebolisticamente falando, como eu falei, o Mano Menezes é um treinador que tem um pensamento completamente diferente de futebol do que o Diniz tinha. Só que o Mano Menezes conseguiu, nas entrevistas, me passar. Aí tô falando de mim agora, tá? Assistindo as coletivas dele, ele é didático. Eu consigo entender exatamente o que ele pensa quando ele bota o Ganso no banco e fala: Lima, Nonato e Martinelli, eu preciso de um tripé de volantes que eu não tenho mais o André. Eu não tenho mais o André, eu vou ter que jogar com 2-8, e para eu jogar com 2-8, eu preciso ter um cara que não é 10 na frente. Porque o Ganso não vai fazer o tripé, o Lima vai. E ele consegue passar isso na coletiva didaticamente. Consegue falar sobre o Serna, consegue falar sobre a importância de outro jogador e tal, taticamente. E eu acho isso muito bom. Mas é um treinador que, inegavelmente, enxerga o jogo com uma coisa muito restrita, às vezes. Então tá ganhando de 1-0, não tem necessidade de se mandar. Tem que segurar. Tá, vai jogar contra o Inter fora de casa? Se fecha. Deixa o Inter tentar te bombardear. Você vai pro segundo tempo empatando, você chega mais forte. São comportamentos que o torcedor, no geral, não gosta, porque é o retranqueiro e etc. Eu digo o torcedor porque eu sou assim também. Então, assim, de bola e campo, o Mano Menezes tem seus defeitos, tem suas vantagens. Agora, como eu falava sobre comportamento, aí é onde eu acho que eu vejo o maior problema. Por quê? Se eu te falar que tem uma bomba, olha, vou te dar uma bomba. Você vai falar: caraca, não quero. Uma bomba é algo ruim. Só que se você está querendo fazer uma explosão, necessariamente, está querendo demolir um prédio, alguma coisa que vai utilizar explosivos, essa bomba vai ser algo bom, não vai? Então é porque depende do ângulo que você olhar, ou da forma, do que você precisa naquele momento. O Fluminense de 2024 precisava, era um prédio para ser demolido. O Fluminense precisava cortar muita coisa, e o Mano Menezes vai falar disso já na resposta que eu vou botar aí. Só que e 2025? A gente ainda vai precisar ficar cortando. Eu tô falando isso já há um tempo. O Mano Menezes está afastando jogadores, tá? Mas uma hora ele perde o grupo. Será que ele tem o grupo na mão? Não sei. Mas é fato que iniciar um trabalho em 2025 com ele pode significar perder meses cruciais de um ano que tem Super Mundial e Copa Sul-Americana, já começando ali no meio do ano, já tendo sua vida definida. Sul-Americana em junho está definida e o Mundial em junho está definido. Não tem muito tempo hábil para fazer as coisas. Novamente, taticamente eu posso ter uma concordância. Agora, vestiário, o Mano Menezes já falou, nessa resposta que a gente vai colocar aí, sobre reformulação no time, que a média de idade é uma média mentirosa, né? Tem jogador de 40, jogador de 18, aí é a média de 20 e pouco. E precisa de mais jogadores. Então, assim, com o Mano Menezes vai ter uma reformulação. Vou falar assim: Mano Menezes vai ficar no Fluminense? Pela fala dele na coletiva, ele tem contrato, né, até o final do ano. Ele fala que colocou cláusulas nesse contrato, dá a entender de que essas cláusulas foram atingidas para ter uma renovação, mas ele deixa claro dizendo que ele não vai ficar onde ele não é bem-vindo. Então, mesmo que tenha essas cláusulas ali, ele vai sentar para conversar. Ele, inclusive, fala nos próximos dias, depois fala nas próximas horas, então é algo que eu acho que a gente já vai ver para essa segunda-feira. Vai sentar para conversar com o Mário Bittencourt para poder chegar a um denominador comum. A dúvida é: o que o Mário Bittencourt está pensando nesse momento? Ele está pensando em renovar com o Mano Menezes? Ele está pensando em não renovar? Se ele não renovar, quem ele traz? E aí é onde eu entro na questão do vai renovar, não vai. A resposta é: ele vai ou não vai? Vai ter essa conversa com o Mário Bittencourt, e ela é decisiva. Agora, deve ou não deve? Já dei minha opinião aqui em questões táticas, em questões de comportamento, falando agora de feeling, assim mesmo, que é o que eu tenho para falar.
o Mano Menezes vai continuar tendo carta branca? O Mano Menezes vai ser o dono do vestiário? Porque só assim eu vejo esse trabalho dando certo por um curto, talvez médio prazo. Agora, não custa lembrar de qual foi o efeito de um treinador ter a chave do clube nas mãos no longo prazo. A gente viu todo o problema do Diniz. Isso é bom pro Fluminense? Eu acho que não. O meu maior medo hoje é que você não está com a caneta na mão para assinar o novo treinador caso a gente não fique com o Mano Menezes. Quem está é o Mário Bittencourt. E aí a gente não sabe o que pode vir. Pelo contrário, a gente sabe o que não pode vir. A gente sabe que ele não vai mirar num estrangeiro. Não que o estrangeiro seja bom, mas pensar um pouquinho fora da caixinha. Não o Pedro Caixinha, mas pensar fora da caixinha. A gente sabe que tem uma série de restrições que o Mário Bittencourt não vai parar nelas. E aí, entre trazer o mais do mesmo, traz o mais do mesmo que já está aqui. Enfim, vou botar 2 trechos aí de respostas do Mano Menezes que são muito boas, tá? E é isso. Eu sempre procuro tratar essas coisas na hora certa, porque conheço o futebol. Não gosto de ficar num lugar onde não queiram que eu fique, ou onde as coisas, se ficar, vão ser muito mais negativas do que positivas. Isso é sempre péssimo para você conduzir um trabalho. Não adianta você fazer isso. A gente não tratou sobre o assunto, a gente fez um contrato prévio, quando assumiu o Fluminense, que tinha algumas cláusulas, mas mesmo quando tem cláusulas, eu sou sempre muito aberto para a gente sentar novamente e fazer a coisa certa, como tem que ser. Então vamos fazer isso aí nos próximos dias, nas próximas horas. Quando a gente vence, a gente também vence em pequenos detalhes, às vezes, num jogo que o adversário perdeu um gol que era feito, estava quase feito, só que você, nessa hora, e vocês têm uma parcela importante nisso, enxerga só a parte positiva. O resultado tem um peso muito grande na análise que se faz daquilo que a gente construiu. Às vezes, quando a gente perde nos mesmos detalhes. A gente perdeu alguns jogos, e por isso chegamos na última rodada, que são quase inexplicáveis. E também perdemos nesses pequenos detalhes. Então, o futebol é muito duro por isso, porque ele exige tudo, ele exige uma preparação. Eu falei muito nas últimas rodadas sobre disciplina tática, porque todo mundo fala sobre motivação, todo mundo agora fala sobre mental, sobre isso, sobre aquilo. Se o time não tiver disciplinado taticamente, se não tiver muito comprometido com uma ideia tática, ele não compete hoje no futebol brasileiro. A gente veio de uma ideia completamente diferente de jogo, E isso quando a equipe vence, é mais difícil de você desmanchar, porque está na cabeça das pessoas. É um trabalho de 3 anos, eles acreditam nisso, vira quase uma seita. E a gente teve que mexer nisso, com 6 pontos na tabela, com uma pressão incrível, mudando jogadores, saindo jogadores importantes, chegando novos jogadores que precisam se adaptar ao clube, precisam se adaptar ao país. Chegou Fuentes, que fez 2 jogos extraordinários nos últimos 2 jogos. E quando chegaram, todos eles tiveram que ser preparados para jogar no Fluminense, preparados para jogar no futebol brasileiro, jogar de 3 em 3 dias. Serna teve a lesão, e aí atrasou, e aí perdemos ele, porque já tínhamos tido ele no nosso melhor momento. Ele era uma das peças importantes do nosso equilíbrio tático, aí tive que mudar a ideia da equipe. Facundo iniciou bem, depois teve uma queda e tive que tirar, porque se deixa, sucumbe, e aí não serve. Você sabe que é tudo muito rápido, as avaliações para lá e para cá. E aí tivemos que jogar com 2 volantes, mais 2 volantes de segunda função. E por isso hoje a entrada de Nonato deu esse equilíbrio que a equipe precisava, porque aí tivemos um terceiro jogador que torna isso mais equilibrado e não sobrecarrega tanto Lima nem Martinelli. Desculpa.
Então a gente vai aprendendo com a equipe, a gente vai conhecendo os jogadores, vai sentindo o que eles são capazes de produzir, para a gente tirar sempre o melhor para a equipe, que é o que o treinador quer. É isso que a gente está fazendo e fez até aqui. Eu fui muito bem recebido no Fluminense, muito bem recebido mesmo, internamente. As pessoas ajudaram muito a gente passar por essa ponte, que era longa, sair de um jeito de jogar completamente diferente para o jeito que eu armo as minhas equipes e que tradicionalmente faço, porque acredito que essa é a maneira que vejo o futebol. Mas essa ponte era longa, né? Então muitas vezes estivemos na metade do caminho. Nem abandonamos integralmente a maneira anterior, nem conseguimos chegar na maneira seguinte. E o meio do caminho sempre é o pior lugar. Sempre é o pior lugar. Porque aí você não faz nem bem aquilo que você fazia antes e nem faz tão bem aquilo que da ideia nova. E internamente a gente teve muito apoio para fazer as coisas certas. Dá um trabalho danado fazer as coisas certas no Brasil, querer fazer as coisas corretas, exigir aquilo que a gente acredita que seja fundamental para você construir um trabalho. Mas eu acredito mesmo assim que fazendo o certo sempre é mais provável que a gente atinja os objetivos. Era muito difícil. Eu, quando aceitei o convite, recebi umas 100 ligações dos meus amigos dizendo que eu estava louco. Acho que dar continuidade ao trabalho sempre é bom para o técnico, sempre. E eu procuro dar continuidade, porque penso que agora vem uma segunda etapa, né? Que é construir um Fluminense de 2025, com mais jogadores que chegaram já e que já estão melhor preparados. Alguns jogadores que subiram da base, que eu vejo uns jogadores muito talentosos, mas muito mesmo, não é pouco não. E acho que nós podemos integrar esses jogadores rapidamente, né, a essa ideia de trabalho e ver, porque é necessário que a gente encontre também jogadores que sustentem isso, né? Jogadores que sustentam equipes competitivas são jogadores de 28, 26, que estão no auge da sua condição física e já estão com uma ótima capacidade de maturidade, de entendimento de vida, para que a equipe seja mesmo uma equipe equilibrada. Eu tenho como comportamento lidar com meus jogadores de forma muito direta. Eu não mando recado, eu não mando dizer, eu sento na frente do jogador e falo aquilo que eu acho que devo falar, que é a minha função, né? E não tem problema nenhum a gente discordar, zero problema. Às vezes até gosto, porque às vezes numa discordância surge algo importante para a gente resolver um problema da equipe, né? Mas, ao mesmo tempo, eu exijo da mesma forma de lá para cá a postura dos jogadores. E tenho tido pouquíssimos problemas ao longo da minha carreira, pouquíssimos mesmo. Às vezes tenho, porque a gente erra, às vezes você fala uma frase, o futebol é forte, às vezes você fala uma frase, mas isso nunca foi problema para ninguém. Nunca. Tá? Então, isso norteou o trabalho. E a gente tentou fazer o certo, porque eu acredito muito nisso. Acho que fazendo certo, a chance de dar certo é muito maior. E muito mais numa dificuldade que a gente estava atravessando. Então, quando eu tive que falar com o Felipe, falei com o Felipe. Quando eu tive que falar com o Thiago, falei para o Thiago. Quando eu tive que falar com o Renato Augusto, já trabalhamos juntos várias vezes. Ele já sabe que é a maneira que a gente trabalha, foi sendo feita assim. E tivemos pouquíssimos problemas. Pouquíssimos mesmo. É que às vezes você acha que um caso resolve alguma coisa muito... Quero dizer para você o seguinte, ninguém tira ninguém por causa de um episódio no futebol grande, esse que a gente vive. Porque a gente respeita todo mundo e sabe que eles também podem cometer equívocos da mesma maneira como a gente. Então, quando a gente decide por algo mais radical, é algo muito pensado, é algo muito considerado em tudo, e a gente acha que é intransferível a decisão, porque a gente sempre está pensando no trabalho, no grupo, no Fluminense.